Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e mais uma vez tenho a alegria de cumprimentar vocês que me assistem aqui pelo meu canal no YouTube e já quero fazer esse convite. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no sininho, ative aí a sua inscrição para você ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. E ao assistir o vídeo, não deixe de assistir o vídeo até o final, tá? Mas ao assistir, você deixa a sua curtida, deixa o seu like, tá? E também compartilhe com os seus contatos. Eu estou incentivando aqueles que assistem os meus vídeos não deixar de compartilhar, porque você está assim fazendo a obra do Senhor, fazendo com que a palavra de Deus alcance mais vidas, lares, famílias e corações, tá bom? Então, feito aí esse convite, tá? Já já eu vou retornar para ministrar a palavra do Senhor. Vou fazer uma breve pausa, vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e já já estarei ministrando a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Prontinho, já aqui de volta para agora fazer uma explanação da palavra de Deus. Olha, queridos, a palavra de Deus, eu tenho falado lá na igreja, é Deus falando com o seu povo, é Deus falando com as vidas, é Deus relatando através dela a sua boa, agradável e perfeita vontade na vida do ser humano, o que Deus tem feito em prol do ser humano para resgatá-lo de uma vida de pecado, de uma vida de perdição. E o Evangelho está aqui sendo proclamado pela Igreja do Senhor, justamente porque o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, Ele quer que todos venham a ter o conhecimento da verdade, poder conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador, abraçar a fé em Cristo Jesus através da mensagem do Evangelho. E hoje eu vou falar aqui de um exemplo que a palavra de Deus nos mostra aqui no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. E aqui está um exemplo interessante sobre o casamento. Aqui nessa passagem fala do exemplo do casamento, mas é usado essa passagem para se referir ao relacionamento de Cristo com a sua igreja aqui na terra. Está em Efésios capítulo 5, versículo 25 até o Efésios 5, versículos 25 até o versículo 30. Se você tiver aí como acompanhar na sua Bíblia, tá? Abra aí no livro de Efésios 5, versículo 25 a 30. Caso você tenha a sua Bíblia offline aí no seu aparelho, no seu smartphone, no seu aparelho celular, você pode também acessar e acompanhar a leitura. E se por um motivo você não esteja dispondo de, no momento, ter uma Bíblia ao seu alcance, esteja atento que eu vou fazer a leitura desses 5 versículos e estarei ministrando a palavra de Deus. Diz assim, Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida,
como também Cristo o faz com a igreja. Aí o versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Então você vê que até aqui no versículo 30 faz uma alusão ao casamento, marido e esposa, mas veja que aqui no versículo 32, o apóstolo Paulo vai dizer que essa passagem, a que ela está se referindo? Diz aqui, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, logicamente está aqui uma alusão a um verdadeiro casamento, marido amando a esposa respeitando o seu marido, a união onde o marido se une com a esposa e os dois se tornam uma só carne, um passa a ser pelo outro, numa harmonia, numa comunhão e querendo o bem um do outro. Então, aqui inclusive fala, né, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então você vê que o exemplo da Bíblia, ele é profundo porque ele fala que quando o marido ama a esposa, ele está amando a si mesmo, porque ninguém jamais descuida do próprio cuidado com o seu corpo. A Bíblia está dizendo aqui, antes alimenta e dele cuida. Então todos nós cuidamos do nosso corpo, nos alimentamos, cuidamos da nossa saúde. Isso é correto fazer. Mas no casamento, a Bíblia está dizendo que o marido, quando ama a esposa, verdadeiramente ama, ele está amando a si mesmo e vai cuidar dela como ele cuida de si mesmo. Agora olha a profundidade dessa passagem, porque aqui está se referindo à alusão ao amor que o Senhor Jesus Cristo tem pelo seu povo aqui na terra, pela sua igreja. Paulo chega ao ponto de dizer que grande é esse mistério. Que mistério? O mistério do casamento. É um mistério, o homem deixa o pai, a mãe, se une à sua esposa e os dois passam a ser uma só carne. Deus passa a ver, ao invés de ser um homem ou uma mulher, ele vê um casal. Ele vê um casal unidos, passando a ser um só. Então veja que quando faz essa alusão aqui nessa passagem, está dizendo que Cristo amou tanto a sua igreja que se entregou por ela, pagou o preço por ela, lavou, aqui diz, fez a lavagem pela palavra. Através da palavra de Cristo, a igreja foi purificada aqui na terra, a igreja foi lavada dos seus pecados, a igreja foi justificada pela graça mediante a fé. E isso é profundo a gente compreender, porque esse amor de Deus é tão grande, por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amado, essa garantia da vida eterna é a resposta de Deus à humanidade, do grande amor que ele tem por cada um de nós. Deus tem um amor tão grande pelos seus filhos aqui na terra, que ele foi capaz de entregar o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos livrar de tão grande condenação, porque aquele que passa por esta vida e vai desta vida sem abraçar a fé no Salvador, ele está perdido, ele está sentenciado à condenação por causa do salário do pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então eu estou aqui pregando aqui a mensagem para alertar as vidas que me assistem, né? Você que já é um crente em Jesus, você que, meu irmão, minha irmã, que já professa a fé em Cristo, você não abandone a sua fé, não abandone a sua firmeza
na presença de Deus, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, se você, meu amado, que me assiste, ainda não abraçou a fé em Cristo, não tomou essa decisão de abrir o coração e reconhecer que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele é o Senhor e Salvador, o único que pode garantir a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Está lá em João 14, versículo 6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, o único meio de salvação é a fé em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Pastor, mas fé em quê? Fé no nome, porque o nome de Jesus Cristo significa o Salvador, o Cristo, o Messias, Jesus, aquele que veio salvar o povo dos seus pecados. Então nós temos que exercer fé nesse nome. E ele como Senhor soberano, que triunfou sobre a morte aqui na terra, levou sobre si os nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está glorificado no céu. E um dia há de voltar para reunir o seu povo. Mas enquanto o Senhor Jesus não volta, a igreja aqui na terra está proclamando o Evangelho. E essa oportunidade aqui, pelo meu canal do YouTube, eu estou divulgando que o caminho, a verdade e a vida, o único que pode salvar as pessoas, aquele que já pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que levou as nossas culpas, aquele que nos deu a condição de sermos curados fisicamente e espiritualmente, aquele que nos garantiu salvação eterna, não apenas um momento, algo temporal, para viver uma condição de bênção temporal, não. A garantia da bênção de Deus é uma garantia constante, né? Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, diz a palavra de Deus. E Jesus falou, eu vim, lá em João 10:10, fala, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então, o Senhor Jesus já garantiu, através do seu sacrifício, a obra completa da nossa redenção, a garantia da salvação eterna, a garantia da vida eterna, a garantia da nossa justificação diante de Deus, a garantia do perdão de todos os nossos pecados, a garantia de termos uma vida plena, de termos a habitação do Espírito Santo em nós para nos guiar em toda a verdade, nos fazer lembrar de todas as palavras do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então tudo isso já foi conquistado e Jesus garantiu que o reino de Deus estivesse em nós, esse reino habita em nós. O reino de Deus é a palavra de Cristo dentro dos nossos corações, iluminando o nosso espírito na nossa caminhada, iluminando a nossa mente, para que nós venhamos a ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, e abençoando o nosso corpo, a nossa estrutura física, que é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo que é subjugado, submisso a vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, meus amados, eu, com essa passagem, estou aqui falando do grande amor de Cristo para com a sua igreja. Eu vou só ler aqui novamente, do versículo 25 ao 30, que é os versículos que lemos, e eu já dei a conotação do que significa o que o apóstolo Paulo queria que a igreja entendesse aqui. Ele fala, maridos, amai vossa mulher. Então você vê que a conotação já é Cristo ama a sua igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o amor de Cristo foi demonstrado. Ele amou tanto a sua esposa, que é a igreja aqui na terra, que ele foi capaz de se entregar por ela.
de morrer, de pagar o preço por ela, né? Aí diz o versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a igreja foi lavada dos seus pecados aqui na terra através de quê? Da palavra de Cristo. É a palavra que nos lava. Muita gente pensa quando fala lavagem de água, só está se referindo ao batismo. O batismo é a confirmação da fé. É feito nas águas, sim. Mas quando está dizendo aqui que Cristo purificou por meio da lavagem de água pela palavra, ele está dizendo que o Evangelho, a palavra de Cristo, é que lavou as nossas vidas, nossas almas. Nós fomos lavados e purificados de toda mancha, de todo pecado. A lavagem pela palavra. Aí o versículo 27 diz, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Olha o que Cristo fez, ele comprou o seu povo aqui na terra. Ele pagou um preço com a própria vida para comprar esse povo para si mesmo. Aí está a demonstração do amor de Deus, né? Ele diz, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando fala santa e sem defeito, está dizendo que Cristo aperfeiçoa a sua igreja aqui na terra. O povo de Deus, ele é aperfeiçoado, ele começa ouvindo a mensagem do Evangelho, ele abraça a fé em Cristo, ele se converte a Cristo, ele passa pelo batismo nas águas e depois ele começa a ser alimentado com os ensinamentos da palavra de Deus e ele vai crescendo na graça e crescendo no conhecimento da verdade, né? Por isso que diz, para apresentar a si mesmo santa e sem defeito. Sem defeito significa aperfeiçoado, e o aperfeiçoamento é pelo conhecimento da verdade. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muita gente tem uma ideia errada, errônea, sobre o Evangelho de Cristo. Muita gente leva para o lado da religião, né? Que o cristianismo é apenas uma vida religiosa. Mas eu quero dizer para você que o cristianismo não é uma vida religiosa. O cristianismo, ele é viver a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo dentro de nós. É o que Jesus fez por nós, habitando em nossos corações. Conhecemos a verdade nos libertou. Tudo quanto era superstições que nós tínhamos, crendices, tudo quanto era medo que nós tínhamos, tudo quanto era concepções erradas acerca de Deus que nós tínhamos, isso tudo foi varrido de nós. Hoje nós conhecemos o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, que nos salvou, nos justificou mediante a fé. E esse Evangelho nos aperfeiçoou em Cristo Jesus. Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. O povo de Deus hoje é para saber que ele é liberto. Ele é liberto de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tá? Então hoje o cristão, ele não precisa fazer sacrifício, ele não precisa fazer penitência, ele não precisa pagar preço, ele não precisa dizer que qualquer problema que ele passa é Deus que está colocando ele à prova. Tem gente que tem o hábito de dizer que Deus está colocando a pessoa no leito da enfermidade para provar a fé da pessoa, porque Jó foi provado. Irmãos, e a pessoa confunde o que é evangelho e o que a palavra de Deus nos ensina através dos relatos. O livro de Jó, quando ele foi escrito, Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo pagar o preço dos nossos pecados. Jó ali, na realidade, ele estava sendo confrontado com uma condição a qual o
inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele acusou Jó de que Jó era só fiel a Deus porque ele tinha tudo. Então, naquela condição ali, foi o adversário quem fez com que Jó perdesse tudo, os familiares morreram e depois ele foi afligido com a enfermidade que o inimigo colocou sobre ele, mas Deus estava velando pela vida de Jó porque ele era um homem fiel a Deus. E Jó, mesmo diante de todas as condições, até a própria mulher dele estava revoltada com a postura que ele estava tendo. Os amigos de Jó estavam ali tentando ver uma maneira de acusá-lo de alguma coisa para ele estar passando por aquilo, mas Jó pôde, na situação que ele estava passando, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. Então Jó manteve firme a fé e esteve ali, e depois Deus o restaurou, restabeleceu a sua saúde, restabeleceu a sua condição. Ele foi o homem restabelecido, curado, uma vida que manteve a sua fidelidade a Deus. Só que ali ainda era a antiga aliança, o Antigo Testamento. Cristo ainda não havia pago o preço pela humanidade. Então, irmãos, é importante entender que na nova aliança, Cristo já pagou o preço. Hoje nós temos que anunciar o Evangelho para que as pessoas abracem a fé em Cristo e sejam curadas, libertas, transformadas, restauradas, resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho de Deus, que é o reino do seu amor. Então, as pessoas precisam conhecer o Evangelho. Existe uma diferença. A condição na antiga aliança era que as pessoas ainda estavam aguardando o Cristo, o Messias, aparecer. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, Cristo já veio, já pagou o preço, já realizou o plano da redenção, o plano que Deus traçou para a nossa salvação, Jesus Cristo já realizou. E hoje nós somos porta-voz da mensagem de salvação para as pessoas. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Creia no Senhor Jesus e milagres vão acontecer na sua vida. Deus pode, você que está me assistindo, com algum problema de saúde, com um problema de enfermidade, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como aquele que pode também lhe curar de todo e qualquer mal, de toda e qualquer enfermidade, restaurar sua saúde. Basta você crer no poder do nome de Jesus Cristo, que é o nome soberano acima de todos os nomes, e diante desse nome todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar, só Jesus Cristo é o Senhor. E diante de todo, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só há um nome que está acima de todos os nomes, que é o que importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus Cristo. Portanto, seja qual for a situação que você esteja passando, se submeta ao senhorio de Cristo na sua vida. Vença as suas batalhas, vença as suas adversidades com fé no Senhor Jesus Cristo. Tome posse da sua vitória, tome posse da sua salvação, tome posse das suas bênçãos, confesse o Senhor Jesus Cristo como aquele que reina na sua vida e você vai ver os milagres acontecer. Então aqui nessa passagem fala que Jesus, como marido da igreja, ele cuida da sua igreja aqui na terra. Então diz aqui, versículo 28, assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo, pois quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então o amor de Cristo é demonstrado em ele amar a igreja. Então ele cuida da igreja porque ele é o cabeça do corpo, que é a igreja aqui na terra. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros desse corpo. Então Cristo cuida de nós e nós
sendo cuidados pelo Senhor, recebemos dele as provisões e todo o cuidado que ele tem comparado, né, como diz aqui, com o marido cuidando da esposa. Porque diz aqui, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então está dizendo como o homem ama a mulher, cuidando dela, demonstrando amor por ela, como ele cuida de si mesmo, aí está dizendo assim como Cristo cuida da igreja. Que lindo exemplo o apóstolo Paulo usa aqui. Aí no versículo 30 ele fala, porque somos membros do seu corpo. Aí no versículo 32, né, eu coloquei essa colocação aqui, né? A grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque a referência aqui ao casamento refere-se justamente à comparação feita a Cristo amando a igreja, Cristo cuidando da igreja, Cristo se dedicando ao cuidado com o seu povo aqui na terra. Então, meu amado, meu querido, não esteja fora do corpo de Cristo, não esteja fora da presença de Deus. Você é um membro do corpo de Cristo, e você que ainda não é um cristão, passe a fazer parte da família de Deus. Abrace a fé no Senhor Jesus. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tome posse da sua salvação. A igreja ainda está aqui na terra proclamando que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, está cuidando do seu povo aqui na terra. Meu querido, seja cuidado por Deus, seja cuidado pelo Senhor Jesus Cristo, seja abençoado a sua vida, as suas áreas, tudo quanto é área da sua vida, seja abençoada, seja próspera. Receba pela fé no seu coração o Evangelho de Cristo Jesus. Reconheça o Senhor Jesus como o único Senhor e único Salvador pessoal da sua vida. E tome posse da sua salvação em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, eu concluo aqui essa mensagem. Tenho certeza que ela falou ao seu coração. Deus seja louvado por mais essa mensagem proclamada, e tenho certeza que ela falou no seu coração. Tá bom? Então, meus amados, eu concluo aqui, desejando aí que Deus continue abençoando todos os amados irmãos, todas as vidas que têm assistido o canal. Lembrando, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com seus contatos, para que mais vidas tenham aí acesso a ouvir a mensagem do Senhor. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e, querendo Deus, com fé em Deus, até o próximo vídeo postado em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.